Olá, bora falar de um assunto que está em todo canto da nossa vida financeira. Juros simples. Pois é, desde aquela conta que atrasou até um pequeno investimento. Chegou a hora de a gente entender de uma vez por todas como é que isso funciona. Vamos lá. Olha só, essa cena aqui é bem familiar, né? Chega um boleto em casa, a gente vai ver os detalhes e tá lá. Se atrasar o pagamento de R$ 240, vai ter multa em juros. Mas como é que eles chegam nesses valores? Pois é, de onde é que sai esse valor? Por que ele existe? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui, mostrando como esse cálculo é feito e como ele impacta nosso dia a dia, muito mais do que a gente imagina. E a resposta é juros. A melhor forma de pensar neles é como se fosse o aluguel do dinheiro. Isso mesmo, é uma grana que se paga por usar um capital que não é seu por um determinado tempo. E o tipo mais básico de todos são os juros simples. A característica principal dele, o que define tudo, é que a taxa é calculada sempre em cima do valor inicial. Ou seja, o rendimento ou a cobrança é sempre o mesmo, é linear, super previsível. Tá, beleza. Mas como que isso vira número na prática? Tem uma fórmula para isso, claro. E o legal é que tem um jeitinho bem fácil de decorar. A fórmula é J igual a C vezes I vezes T. Para não esquecer mais, é só pensar em CIT. É um macete ótimo para gravar os três elementos: capital, a taxa de juros, que é o I, e o tempo. O C, claro, é o capital. Ele é o ponto de partida de tudo, sabe? O valor principal da operação, não importa se é um empréstimo ou um investimento. É a nossa base de cálculo. Depois vem o I, que é a taxa, e aqui tem um ponto importantíssimo. Na hora de jogar na fórmula, a gente não pode usar o número com o símbolo de porcentagem. Tem que transformar em número decimal. Então 5% vira 0,05. É só dividir por 100. Esse passo é fundamental para a conta dar certo, hein? E, para fechar a fórmula, o T, de tempo. É o período que o dinheiro vai ficar rendendo ou que a dívida vai durar. Pode ser em dias, meses, anos. Agora, atenção máxima para a regra de ouro dos juros simples, talvez a mais importante de todas. A taxa e o tempo precisam obrigatoriamente estar na mesma unidade. Se a taxa for mensal, o tempo tem que estar em meses. Se for anual, o tempo tem que estar em anos. Eles têm que conversar, senão a conta toda sai errada. Ufa, chega de teoria. Vamos ver como essa fórmula toda funciona na vida real. Pegar um exemplo prático, passo a passo, para não ter mais dúvida. O processo é sempre esse, não tem erro. Primeiro, a gente separa as informações que o problema dá. Depois, verifica se as unidades de tempo e taxa batem e ajusta se precisar. Aí sim, joga na fórmula e, no final, acha o valor total. Vamos imaginar o seguinte. Um capital de R$ 900 foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês durante 120 dias. Opa, percebeu o detalhe? A taxa está em mês e o tempo em dias. Não pode. Então, o primeiro passo é converter 120 dias para 4 meses. Agora sim, com tudo alinhado, o cálculo fica fácil. Os juros vão ser 900 vezes a taxa, que é 0,05 vezes o tempo, que são 4 meses. O resultado? R$ 180 só de juros. Mas calma lá, R$ 180 é só o valor dos juros, o aluguel do dinheiro. O valor total que se paga ou se resgata no fim da operação se chama montante, e a conta é bem simples, é só somar o capital inicial com os juros que foram gerados. No nosso exemplo, então, a gente pega os R$ 900 de capital, soma com os 180 de juros e, pronto, chegamos a um montante final de R$ 1.080. Perfeito, o cálculo está dominado. Mas além desses exemplos de livro, onde mais os juros simples dão as caras no nosso dia a dia? Bom, eles são super comuns em operações mais curtas, mais diretas. Sabe o financiamento de uma loja? Empréstimos rápidos. E claro, como a gente viu lá no começo, nas multas dos boletos. Até aquele desconto para pagar uma fatura antes do prazo é, na verdade, uma forma de juros simples, só que funcionando ao nosso favor. Agora, para a gente entender de verdade o lugar dos juros simples, é fundamental comparar ele com o seu irmão mais famoso e bem mais poderoso, os juros compostos. E a diferença crucial é essa aqui, ó. Nos juros simples, o cálculo é sempre em cima do valor original. Já nos juros compostos, a mágica acontece. O cálculo é sobre o valor que já foi atualizado. É o famoso juro sobre juro. Por isso que o primeiro cresce em linha reta e o segundo cresce cada vez mais rápido. E nada mostra isso melhor do que essa tabela. Olha que incrível.
Os dois começam com R$ 2.000. No primeiro mês, dá na mesma. Mas olha só o que acontece em apenas 6 meses. Nos juros simples, o montante vira 3.200. Nos compostos, já pulou para mais de 3.500. É o famoso efeito bola de neve em ação. No fim das contas, dominar esses conceitos vai muito além de passar numa prova de matemática. É ter na mão as ferramentas para tomar decisões financeiras mais espertas. Entender quando os juros simples estão contra a gente, como numa dívida, e quando o poder dos juros compostos pode trabalhar a seu favor nos investimentos, isso muda o jogo completamente. E para a gente fechar, fique essa reflexão. Se em poucos meses a diferença já é grande, qual seria o impacto dessa força exponencial dos juros compostos ao longo de 10, 20 anos? Pois é, isso aí já nos leva para um outro universo financeiro ainda mais fascinante.